Bom, vamos começar certo, né? Hoje, começando até mais 7h20 deve ser a introdução à história. Depois nós vamos fazer da continuação, né, da questão do coronavírus, e já está engatilhado qual vai ser. Vai ser talvez umas 7h20. Vamos lá, essa introdução à história. A meta última e definitiva da história é o autoconhecimento humano. Nas palavras do historiador do século XX, ele dizia assim: o valor da história é que ela nos ensina o que o homem já fez, logo o que o homem é. Não podemos esperar entender nossa vida sem ela. A própria história tem uma história. Desde os tempos mais remotos, todas as sociedades letradas que dominavam a escrita, né, ou pré-letradas, contam histórias sobre suas origens ou seu passado, quase sempre fábulas imaginadas, centradas nos atos de deuses e heróis. As primeiras civilizações letradas também guardavam registros das ações de seus governantes, escritos em placas de argila ou em paredes de palácios e templos. Mas, a princípio, essas sociedades antigas não fizeram qualquer esforço visando uma pesquisa sobre a verdade do passado. Olha só. Faziam, imaginavam coisas e tal, mas não faziam pesquisa sobre a verdade do passado. Elas não diferenciavam entre o que realmente aconteceu e os eventos relatados em mitos e lendas. Estão entendendo isso? Às vezes dá vontade de ficar explicando, mas eu acho que o pessoal entende, né, o que eu estou dizendo, né? Dá para entender? Bom, vamos a um dos pontos, né? Narrativa histórica antiga. Foram os escritores da Grécia Antiga, Heródoto e Tucídides, que no século V a.C., primeiramente exploraram questões a respeito do passado através da compilação e da interpretação de evidências. A palavra história, originalmente usada por Heródoto, significava, né, investigação em grego. A obra do Heródoto ainda continha uma mistura considerável de mito, mas o relato de Tucídides, da guerra, por exemplo, do Peloponeso, satisfaz a maioria dos critérios dos estudos históricos modernos. Estão entendendo bem o que está acontecendo? O cara não se incomodava nem o que aconteceu, saber se era verdade ou não. Não, alguém contou, a lenda era essa, pronto, isso aí virou história. Era um mito, uma lenda. Bom, foi baseado em entrevistas com testemunhas oculares do conflito e atribuía os eventos à ação humana em vez das intervenções e à ação dos deuses. Tucídides inventou uma das formas mais duradouras de história, a narrativa detalhada de guerras e conflitos políticos, diplomacia e decisões estatais. A subsequente ascensão de Roma e seu controle sobre o mundo mediterrâneo encorajaram os historiadores a desenvolver outro gênero de escopo ainda mais amplo, que foi o relato de como chegamos onde estamos hoje. O historiador helênico Políbio, 200 a 118 a.C., e o historiador romano Tito Livio, 59 a.C. a 17 depois de Cristo, mudaram criar uma narrativa da ascensão de Roma, uma grande imagem que ajudaria a explicar os eventos numa escala temporal mais longa. Apesar de restrito ao mundo romano, esse foi o começo daquilo que é comumente chamado de história universal, que tenta descrever o progresso a partir das origens mais remotas até o presente, como sendo uma história, como uma meta, dando ao passado um aparente propósito e direção, entendeu? Então, como se estivesse dentro
o que a pessoa estava vivendo, o que seria no futuro. Então, quando a pessoa estivesse no futuro, teria que estar olhando o passado como se as coisas já estivessem indicando o que é que vai acontecer. Isso tem muito do Hegel, hein? Mais tarde. O espírito hegeliano tem um espírito absoluto que comanda as coisas. Bom, ao mesmo tempo, na China, o historiador Sima Qian, 145 a 86 a.C., tentava traçar a história chinesa de milhares de anos, desde o Imperador Amarelo, foi 2697 a.C., até a dinastia Han, sobre o Imperador Hua. Hua não, Wu, foi 109 a.C. Um outro ponto que nós vamos refletir sobre ele são as lições morais que tem na história. Ao mesmo tempo que tentavam dar um sentido através da narrativa, como eu falei anteriormente, os historiadores do mundo antigo estabeleceram a tradição da história como uma fonte de lições e reflexões morais. A história escrita de Tito Livio ou Tácito, que viveu de 56 a 117 d.C., por exemplo, tinha em parte o objetivo de examinar o comportamento de heróis e vilões, meditando sobre as forças e fraquezas no caráter de imperadores e generais e oferecendo exemplos para que os virtuosos pudessem imitar ou evitar. Imitar ou evitar. Esta contínua sendo uma das funções da história, o cronista francês Jean Froissart, 1337 a 1405, disse que escrevera seu relato dos cavaleiros medievais lutando na Guerra dos 100 Anos, para que os homens de coragem pudessem ser inspirados a seguir tais exemplos. Hoje, os estudos históricos Lincoln, Churchill, Gandhi ou Martin Luther King Jr. cumprem a mesma função. Então, a história tem uma ideia de desde lenda, mitos, depois passa para sentido, depois passa para uma questão moral, e agora vamos ver sobre a Idade das Trevas. Então, nós estamos fazendo a história da história, mais ou menos, né? Começando lá atrás, narrativa, histórica antiga, né? Lições morais, agora vamos para a Idade das Trevas, que é a Idade Média, né? Depois começamos a entrar no humanismo renascentista, depois no iluminismo, por aí, vamos devagar. A Idade das Trevas. A ascensão do cristianismo no final do Império Romano mudou radicalmente o conceito de história na Europa. Os eventos históricos passaram a ser vistos pelos cristãos como providência divina ou realização da vontade de Deus. A investigação cética do que realmente aconteceu era, quase sempre, negligenciada, e relatos de milagres ou martírios eram geralmente aceitos sem questionamento. O mundo muçulmano, nesta e em outras formas, era com frequência mais sofisticado que o cristianismo dos tempos medievais. Com o historiador árabe Ibn Khaldun, 1332 a 1406, que é lutando contra a aceitação cega, não crítica, de relatos extravagantes de eventos que não podiam ser verificados. Então ele já queria mais a realidade, esse muçulmano. Nenhum historiador cristão ou muçulmano produziu uma obra na escala das crônicas da história chinesa, publicadas na dinastia Song em 1085, que registraram a história chinesa por quase 1.400 anos em 294 volumes. O chinês está muito mais na frente, né? Mas vamos entrar no humano renascentistas. A despeito dos méritos inquestionáveis das tradições de outras civilizações, quanto à escrita histórica, foi na Europa Ocidental que a moderna historiografia evoluiu, o Renascimento, que começou na Itália no século XV,
de onde se espalhou por toda a Europa e durou até o final do século XVI em algumas áreas. Centrou-se na redescoberta do passado. Os pensadores renascentistas acharam uma fonte fértil de inspiração na antiguidade clássica, em áreas tão diversas quanto arquitetura, filosofia, política e táticas militares. Os estudiosos humanistas do período renascentista consideraram a história um dos principais assuntos de seus novos currículos educacionais, e o antiquário tornou-se uma figura familiar em círculos da elite, garimpando ruínas antigas e criando coleções de moedas e inscrições antigas. Ao mesmo tempo, a disseminação da imprensa disponibilizou a história para um público muito mais amplo. O iluminismo. Em meados do século XVIII, na Europa, a metodologia da história, que consistia em averiguar fatos, criticando e comprando fontes históricas, alcançou um razoável nível de sofisticação. Os pensadores europeus chegaram a um acordo sobre a divisão do passado em 3 grandes períodos: o antigo, o medieval e o moderno. Essa periodização era, em sua raiz, um julgamento de valor, com o período medieval dominado pela Igreja, visto como uma era de irracionalidade e barbárie, e separava o mundo dignificado das civilizações antigas do universo racional recém-surgido na Europa moderna. Os filósofos do iluminismo escreviam histórias que ridicularizavam o que consideravam tolices do passado. Vamos entrar agora no espírito romântico, depois do iluminismo. Num contraste extremo, o movimento romântico que varreu a Europa a partir do final do século XVIII achou assim, um valor. Agora, que valor foi esse que ele achou? Bom, um valor intrínseco na diferença entre o passado e o presente. Os românticos buscaram inspiração na Idade Média. Em vez de ver o passado como uma preparação para o mundo moderno, como tinha sido o caso até então, os historiadores românticos tentaram o exercício imaginativo de entrar no espírito de eras passadas. Muito disso estava associado ao nacionalismo. O pensador romântico alemão Johann Herdes, 1774 a 1803, garimpou o passado em busca das raízes da identidade nacional e de um autêntico espírito alemão. Com o triunfo do nacionalismo na Europa no século XIX, muito da história tornou-se uma celebração das características nacionais e de seus heróis, quase sempre guinando para a criação de mitos. Todo país queria ter sua própria história sagrada, junto com sua bandeira e seu hino nacional. Entendeu? Então, cada um contava a sua história. Teve pouco tempo, os negros queriam contar a sua história, porque não tinha. Né? Sempre a história do vencedor, né? Do dominador. Bom, vamos para a grande narrativa. No século XIX, aliás, a história tornou-se cada vez mais importante e assumiu a qualidade de destino. De forma arrogante, mas cada vez mais importante, e assumiu a qualidade de destino. De forma arrogante, a civilização europeia viu-se como resultado para o qual a história havia progredido e construiu narrativas que atribuíam sentido para o passado nesses termos. O filósofo alemão Hegel, 1770 a 1831, esse que eu falei ainda há pouco, né? Ele articulou um grande arcabouço da história como um desenvolvimento lógico que culminou no estágio final, né? Do Estado prussiano.
Então já estava levando o negócio para cima da sua nacionalidade, que é da Prússia, naquela época que existia. Já o filósofo revolucionário social Karl Marx, que viveu de 1818 a 1883, mais tarde adotou o arcabouço de Hegel, na sua própria teoria, que é o materialismo histórico, na qual ele alegou que o progresso econômico causado do conflito entre as classes sociais resultaria inevitavelmente, algum dia, no proletariado assumindo o poder da burguesia, enquanto a ordem do mundo capitalista entraria em colapso por suas próprias contradições internas. Com razão, o marxismo provou ser a mais influente e duradoura de todas as grandes narrativas históricas. Assim como outras áreas do conhecimento, no século XIX, a história passou por uma profissionalização, né, e se tornou uma disciplina acadêmica. A história acadêmica aspirava ao status de ciência e o acúmulo de fatos era seu propósito confesso. Surgiu uma brecha entre a história séria, geralmente cheia de estatísticas econômicas, e as vividas obras literárias de historiadores populares, né? A ascensão da história social já começou a ter outra coisa, história social. Quem que escreveria sobre história social? Ninguém, né? Anteriormente, ninguém escrevia sobre história social, né? Uma pessoa do povo, que é história? No século XX, o tema da história, que sempre focou em reis, rainhas, primeiros-ministros, presidentes e generais, cada vez mais se ampliou para incluir as pessoas comuns, cujo papel em eventos históricos tornou-se acessível por meio de uma pesquisa mais aprofundada. Alguns historiadores de início, os franceses, escolheram desconsiderar de vez a história dos eventos, preferindo estudar as estruturas sociais e os padrões da vida cotidiana, bem como as crianças e formas de pensar, a mentalidade das pessoas comuns em diversos períodos históricos. Vamos agora para o outro ponto. Seria uma abordagem eurocêntrica, abordagem vista pela Europa. De forma geral, até a segunda metade do século XX, a maior parte da história do mundo foi escrita como o triunfo da civilização ocidental. Tal abordagem era tão implícita nas versões marxistas da história, como naquelas histórias que celebravam o progresso da tecnologia, dos empreendimentos e da democracia liberal. Ela não implicava necessariamente otimismo. Houve muitos profetas do declínio e da destruição. Mas sugeria que, essencialmente, a história foi feita, e ainda era feita pela Europa e pelos brotos europeus que floresceram em todos os cantos. Por exemplo, tornou-se acessível e aceitável, respeitável, né? Historiadores europeus sustentar que a África negra não teve nenhuma história significativa, tendo falhado em contribuir para a marcha da humanidade rumo ao progresso. Um penúltimo ponto, né, falando sobre o revisionismo pós-colonial. Pós-colonial. No curso da segunda metade do século XX, a noção de uma grande narrativa única, propositada, entrou em colapso, levando o eurocentrismo consigo. O mundo pós-colonial, pós-moderno, exigia uma multiplicidade de histórias contadas do ponto de vista de diversas identidades sociais distintas. Olha só. Mais ou menos como se hoje você vai contar a história dos gays, a história das mulheres, a história, entendeu? Porque, então, houve um momento
aumento de interesse pelo estudo da história dos negros, das mulheres, dos gays, bem como de histórias narradas do ponto de vista de asiáticos, né, africanos ou indígenas americanos. Os marginalizados e oprimidos da sociedade foram reavaliados como agentes da história em vez de vítimas passivas. Então, um levante revisionista de ponta cabeça boa parte da do mundo como fora comumente conhecido pelas pessoas educadas no Ocidente. Se bem que quase sempre, sem oferecer nenhuma versão alternativa, satisfatória, né? Satisfatória aquela. Por exemplo, a confusão proveniente disso pode ser vista na resposta ao 500 aniversário, em 1992, da primeira viagem de Cristóvão Colombo às Américas. Aniversário de 500 anos. 500 anos. Era de se esperar que isso causasse uma ampla celebração nos Estados Unidos, mas acabou sendo reconhecida com certo embaraço, se muito, né? As pessoas não estão mais seguras sobre o que pensar da história tradicional e seus grandes homens, dos eventos que marcaram época. Finalmente, o último ponto. Seria, assim, essa perspectiva história do século XXI. Bom, o conteúdo essa perspectiva, o conteúdo desta que nós estamos fazendo, que é da história, ela reflete esse abandono das grandes narrativas do progresso humano, procurando apresentar a um leitor genérico uma visão geral da história do mundo, através de momentos ou eventos específicos que sejam capazes de servir como uma janela para áreas específicas do passado. Alinhado com as preocupações contemporâneas, né? Este trabalho também reflete a importância no longo prazo de fatores-chave, como crescimento populacional, o clima e meio ambiente em toda a história humana, né? Ao mesmo tempo, oferece um relato de assuntos de interesse histórico popular e tradicional, por exemplo, como a Magna Carta, a peste negra, a Guerra Civil Americana. Começa-se com as origens dos humanos e sua pré-história. É assim que a gente começa, geralmente. Vai lá para a pré-história, né, as origens dos humanos. E então avança-se pelas diferentes eras históricas até o presente. Na verdade, nunca houve essas divisões claras entre as épocas, onde existe uma sobreposição de datas. Os temas foram incluídos na era ideológica mais apropriada. É isso que nós vamos fazer aqui. Então, conforme vamos dizer assim, esse conteúdo que ele está narrando, né, ele vai ilustrar a história, né, como um processo, mais do que uma série de eventos sem conexão. Só poderemos especular como os eventos que experimentamos hoje darão forma à história da manhã. Ninguém, no começo do século XXI, seria capaz de dar um sentido à história, né? Mas ela continua sendo a disciplina fundamental para qualquer um que creia, com o poeta Alexandre Popper, que ele diz, a história é o estudo adequado da humanidade, ela é o próprio homem. Então, dada essa introdução, amanhã a gente vai fazer uma introdução, eu gosto muito dessa introdução, que é uma introdução à psicologia. Legal. Porque a psicologia é o seguinte, eu me envolvi muito com a psicologia e, olhando a psicologia, eu sei assim, por caramba, eu varri ela em todos os âmbitos dela. Tudo. O que eu mais me envolvi mesmo, assim, um dos que eu mais me envolvi foi com a psicologia do desenvolvimento, a questão do Piaget. E eu comprava aquele livro, tinha um tratado experimental dele, que era imenso, um volume todo, eu lia aquele negócio todo.
Então, assim, eu tenho visão da psicologia de vários ângulos. Então, aquilo para mim, assim, e para vocês, acredito, para quem entende um pouco de psicologia, vai ser um resumão bom, né? Mas, deixa eu ver o que deu de tempo. Deu mais do que 20 minutos. No meu 27. 27, meu também, 27. E agora, acho que faz uns 3 minutos. A gente Beber vai. uma aguinha. Tá, vai sair. A gente vai sair, aí vamos falar hoje. Já vai entrar numa coisa boa. Bom, depois eu falo o que é que eu estou fazendo. Vai ser as duas faces da medicina. Tá? Até daqui a pouco.